Olá pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livriza, fazendo jus então aos vídeos gravados durante a semana que foram um pouquinho mais caseiros. Essa abertura também vai ser, eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem desse tipo de formato de vídeo. Comentem aí embaixo se vocês gostaram, se vocês se identificaram com as leituras, e semana que vem virão novas leituras. Então, nesse mês de julho, como eu já comentei, toda semana vai ter um tipo de vídeo assim. Então realmente espero que de alguma maneira esses vídeos estejam sendo bacanas pra vocês. Um beijo e acompanhem aí! Olá pessoal, hoje então é quarta-feira. Infelizmente eu não consegui ler nada nem segunda nem terça, porque enfim, tive muitos compromissos, acabou sendo bem corrido, mas tudo bem, agora são quase 6 horas da tarde e eu vou pegar os livros pra ler um pouquinho e ver até onde eu consigo chegar. Eu quero hoje então começar o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Amanhã eu mostro pra vocês quanto que eu consegui ler deste livro. Tô muito ansiosa e com muita saudade dessa história. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez eu gostei muito da escrita do Graciliano. Aí eu quero também, ler pelo menos uns 2 continhos aqui do A Bela e a Fera pra começar, porque eu sei que a Clarice, ela vai atravessar meu coração, e aí eu fico pensando em cada palavra que essa mulher escreve. Então eu tenho que, assim, ler este livro realmente em doses, assim, de acordo com a minha saúde, né? Eu já li o primeiro conto desse livro, nem lembrava da história, então eu vou recomeçar, sério. Eu pego nesse livro e já fico pensando quanto que eu vou sofrer com ele. Enfim, mas hoje, nesse dia muito importante de nossas vidas, eu quero compartilhar com vocês a melhor compra que eu fiz na minha vida, sério. O meu xodó, a coisa que, assim, desde que eu peguei na mão, eu não soltei, sério. Eu tô andando com ele, assim, o tempo inteiro, pegando, folheando, que é esse livro aqui, em espanhol, do Gabriel García Márquez, que reúne todos os contos do meu escritor favorito. Gente, isso aqui não tem condição, sério, não dá pra seguir a vida normalmente quando você consegue uma coisa dessa. Este livro aqui, então, reúne 4 livros do Gabriel García Márquez, que são os livros de contos dele, todos em espanhol. Então, assim, nossa, sério, avassalador, avassalador. Eu quero começar a comprar os livros do Gabriel García Márquez nas edições lançadas em espanhol, porque eu acredito que entrar em contato com a língua do escritor faz com que a relação com a literatura ela se torne um pouquinho mais genuína, né? Porque, enfim, o escritor pensou naquela língua e eu acho que esse contato, né, acaba trazendo uma experiência diferente pra gente na leitura. E por essa compra, com certeza esse livro vai entrar para as minhas leituras dessa semana e das próximas, porque será o livro de cabeceira. Então eu tô muito feliz, gente, sério, muito feliz. Eu espero que vocês estejam vendo a minha felicidade. Enfim, aí amanhã então eu volto pra mostrar pra vocês o que eu consegui ler do Vidas Secas, do A Bela e a Fera, e se der tempo eu vou ler um continho deste daqui, ou pelo menos começar um pouquinho só pra sentir de novo a escrita dessa pessoa maravilhosa. Então até amanhã, pessoal. Olá pessoal, hoje então é quinta-feira. E hoje foi um dia em que eu, ao contrário do que eu tinha planejado ontem, eu não comecei Vidas Secas, né? Enfim, mas eu mergulhei intensamente neste pequeno livro de Clarice Lispector que está, assim, meu Deus, ele está cavando buracos muito profundos na minha alma. E, bom, por mais que ele seja um livro muito pequenininho, ele tem uma intensidade, assim, que exige muito da leitura, e alguns pontos desse livro têm me tocado, assim, de uma maneira bem pessoal. Então são contos que eu acabei voltando muitas vezes e não consegui incluir outras leituras enquanto eu tô imersa nele, mas tô quase acabando. Eu pretendo ler mais um continho antes de dormir, então amanhã eu conto mais sobre como foi a aventura de mais um dia com A Bela e a Fera. Eu aproveitei hoje também para reler um capítulo desse livro do Foucault, Microfísica do Poder. Também não estava na minha meta, mas
mas eu tô estudando um pouquinho dos assuntos que envolvem esse livro, então deu vontade de reler um capítulo que se chama Poder Corpo. E, gente, como esse homem é inteligente, sério, este capítulo é fantástico, é muito bem pensado, muito bem escrito e trata de questões extremamente atuais sobre como o governo acaba manipulando a nossa relação com o nosso próprio corpo, com o padrão de beleza, com o consumo. Sério, é maravilhoso, leitura mais do que recomendada, é típico livro de cabeceira também, que assim, você tem que deixar lá e reler 1000 vezes até conseguir captar 10% das ideias que esse cara fala pra gente, porque é uma pessoa muito inteligente, com uma sensibilidade para as causas que... socorro! Maravilhoso! Aí hoje também eu consegui ler um capítulo do Apresentação da Poesia Brasileira, eu li o capítulo do Modernismo, e é uma leitura que, assim, eu acho que também é uma leitura que nunca se encerra, porque o Manuel Bandeira, ele dá uma série de indicações de poetas de cada época, e em cada indicação ele coloca um monte de referências que vale a pena a gente se aprofundar, então tem sido também uma leitura muito enriquecedora, e hoje, então, eu fui mais pro lado do modernismo e conheci alguns escritores que já me despertaram muita atenção, e aí só para mostrar para vocês, eu costumo fazer assim nos livros, colocar um monte de post-it, escrever, grifar, enfim, né, gente, para quem tiver aí algum problema com isso, eu tenho certeza que esses 10 segundos de vídeo foram assim, meu Deus, ela grifa o livro. Eu grifo o livro, gente. Não tem mais como mudar isso. E queria mostrar pra vocês, como ontem eu mostrei o livro do Gabriel Garcia Marques, hoje eu também tive uma outra surpresa muito boa. A minha mãezinha linda me deu este presente maravilhoso da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, a nova edição da Nova Fronteira. E, gente, sério, isso aqui também é uma obra-prima, essa edição ficou maravilhosa, capa dura. Olha isso, gente. Muito bom, muito bom. Eu vou começar a ler esse livro também, se não em julho, em agosto, mas também sem nenhuma pressa, não tenho a maior pretensão de acabar esse ano. É uma leitura que eu vou revisitar sempre. E olha a caixa, gente, maravilhosa. Eu tenho dessa edição também a Odisseia e Ilíada, uma tradução que eu acho que é bem bacana também. Então tô muito feliz com esse presente, gente. Eu vou gravar sempre vídeos de metas, porque parece que isso tá traindo presente, tá traindo boas compras, não sei. Enfim, amanhã eu volto então pra falar pra vocês quais são as minhas próximas leituras. E amanhã com certeza eu começo Vidas Secas do Graciliano. Não tem mais miséria, vou começar. Aí eu volto pra falar com vocês de novo. Até lá então, gente. Olá pessoal, então hoje é sábado, eu não gravei nada ontem porque, enfim, acho que todos sabem que no subterrâneo dos nossos lares há uma comunidade de duendes, né? E eles levam os nossos objetos e só devolvem quando eles têm um acesso de solidariedade. Então o que aconteceu foi o seguinte, o meu carregador da câmera foi levado por essa comunidade, entendeu? E aí eles só devolveram hoje. Então, por isso que estamos aqui, né, nessa nova tentativa de diplomacia com esses doentes que sempre levam as coisas da gente. E aí, o que eu li, então, nesse meio tempo, né? Eu comecei a ler Vidas Secas do Graciliano Ramos e, meu Deus do céu, a releitura tá sendo 1000 vezes mais incrível do que a primeira vez que eu li. Eu li esse livro, acredito que há uns 3 anos, 2013. E já tinha amado muito, mas assim, agora eu acho que o meu contato com a escrita do Graciliano tem sido muito mais genuíno, assim, eu tenho prestado muito mais atenção nos jogos de linguagem que ele faz, na forma como ele descreve de maneira tão sucinta, mas ao mesmo tempo tão profunda, né, os cenários dessa aridez, dessa situação assim que os homens são lidados de forma tão animalesca. Então, assim, realmente essa leitura me arrebatou de muitas formas. Eu ainda tô na página 64, mas
enfim, eu pretendo avançar e me dedicar a ele bastante amanhã, então vamos ver até onde eu consigo chegar. E tô gostando demais, 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 demais. Com certeza eu vou incluir outras leituras do Graciliano que eu tenho aqui em casa durante esse mês, porque eu tô sentindo essa necessidade. E aí, sobre o livro A Bela e a Fera, da Clarice Lispector, eu li mais e faltam só 2 continhos para acabar, também vou deixar para amanhã. Eu preciso sentar e digerir tudo que essa mulher me ofereceu com esse livro. Eu senti, assim, muitas leituras um complemento a outros contos que eu li, então eu preciso conferir qual foi escrito antes. E basicamente um sentimento assim que percorre todos os contos dela nesse livro, que é o sentimento da interrupção mesmo, algo que acontece e é interrompido ou enfim. Mas eu preciso pensar melhor sobre tudo isso pra gente conversar com mais calma futuramente. Eu li também um conto de um dos livros que tem aqui, que é o... Deixa eu ver. Que é o A Terceira Resignação, do livro Olhos de Cão Azul. Esse conto foi escrito em 1947, pelo Gabo. E como tudo que ele escreve é maravilhoso, mas ler em espanhol é uma experiência muito diferente, muito profunda, que parece que faz com que eu me aproxime mais do Gabo. Então foi, muito bom, apesar de difícil, apesar de exigir bastante, porque não é uma linguagem simples. Nossa, acho que não tem como mais me afastar da língua dele, assim, para as obras do Gabo. Então acredito que as releituras vão acontecer em espanhol, se eu conseguir, né, gente? Mas enfim. Eu continuei lendo, então, a apresentação da poesia brasileira, ainda no modernismo, voltando em alguns poetas, buscando algumas referências. E eu li um ensaio do Murilo Mendes, que o Manuel Bandeira indica aqui na obra. Esse ensaio, ele se chama O Eterno nas Letras Brasileiras Modernas. E é um ensaio muito interessante que o Murilo Mendes fala de religião, tempo e como essas duas coisas convergem, né, no modernismo. Então é muito interessante, principalmente a parte que ele comenta sobre o tempo. Tem questões muito interessantes nesse ensaio, então vale a pena. Tem em PDF na internet para quem achar bacana, é só procurar por lá. E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês, eu ganhei esse caderninho de aniversário e eu amo poesia, como eu já comentei, nele eu escrevo, né, as minhas poesias preferidas. Então, quem tiver poesias aí que poesias da vida, deixem aí nos comentários, porque eu vou amar conhecer e quem sabe eu não passo elas também para esse caderninho e é onde eu sempre revisito as poesias que eu mais gosto. E claro, para completar o que eu fiz, né, ontem foi assim, um momento muito cultural e muito importante. Eu assisti Monstros S.A. porque, gente, eu tenho uma coleção de livros, de filmes, de desenho e animação e eu amo, então eu sempre tô assistindo e assistindo de novo e assistindo mais uma vez. Então, gente, eu amo esses filmes, são muito inteligentes. Meu Deus, como é bom, sério. Enfim, foi isso que eu fiz ontem e amanhã vamos ver então quais são as próximas leituras. Olá pessoal, então hoje é domingo, eu vim aqui para mostrar para vocês quais foram as leituras que eu consegui concluir até agora. São 3h30 da tarde, mas infelizmente eu não vou conseguir mais ler hoje porque eu tenho outros compromissos. E, bom, foi uma semana muito proveitosa em muitos sentidos. Saber que eu tinha essas metas me fez, não sei, me envolver mais com as leituras de outra forma, porque eu tinha aquilo como um foco. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dispersa, então eu começo a ler um livro, eu pego uma hora eu termino, mas assim, eu tenho uma pilha de livros que eu não terminei porque eu vou, sabe, assim, eu acordo e falo, eu quero ler sobre tal assunto, eu pego o livro e eu começo. Então, ter esse objetivo a cumprir nessa semana foi uma experiência bem interessante porque me fez mergulhar nessas leituras com mais intensidade. Então, eu consegui concluir o livro A Bela e a Fera, da Clarice Lispector. E assim, se eu tivesse que descrever o que é ler esse livro ou qualquer outro da Clarice, eu acho que é a sensação, assim, basicamente de você estar sendo atropelado por um conjunto de cavalos, entendeu? Porque é isso que a Clarice faz em nossas vidas. Eu passei, assim, por várias reflexões com esse livro. E de novo, pra mim pelo menos, fica muito claro assim que a Clarice é o tipo de autora
que eu só consigo absorver se de alguma maneira a história que ela tá colocando aqui se comunica com algum sentimento meu, com alguma experiência, seja ela vivida ou imaginada. E é nesse ponto que ela toca, que ela rasga, que ela faz a gente desconstruir os nossos pensamentos e tudo mais. Então, é muito intenso e eu preciso ainda digerir e provavelmente reler outros contos e tentar entender o que essa obra significou em muitos sentidos pra mim. Eu consegui também concluir o livro do Graciliano. Gente do céu, esse homem é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que obra, que delicadeza, que capacidade maravilhosa de mexer com a escrita. Aqui, né, atrás do livro, ele fala que um bom texto é aquele que a gente escreve e depois deixa secando no varal até enxugar tudo que é excessivo e deixar só a essência. E realmente, Vidas Secas é a essência de um quadro brasileiro que ainda é atual e que a gente precisa falar sobre ele, porque muitas pessoas até hoje se sentem como animais e não como seres humanos. Não porque esse sentimento seja algo cômodo, algo que elas prefiram estar nessa condição a lutar por outra, mas é um sentimento que a sociedade como um todo faz com que essas pessoas tenham. Então a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa fazer com que os seres humanos se reconheçam como seres humanos, a gente precisa resgatar essas discussões para que elas não adormeçam. Então, Vidas Secas é uma leitura necessária, Graciliano é um autor fundamental para nossa literatura e eu tô muito feliz com essa leitura mesmo. Gente, eu não encostei nesse livro do Sabino, não deu tempo realmente, mas tudo bem, tô feliz do mesmo jeito porque vou deixar pra essa semana, então amanhã eu já vou começar ele, já ouvi mais gente ainda falando bem dele nos comentários, então tô muito ansiosa de verdade. E eu não concluí também Clarissa, era o que menos faltava ler e eu não terminei de ler Clarissa. Porque, gente, a vida é assim, a vida é uma caixinha de surpresas. Mas amanhã também eu tenho certeza que eu já termino ele, então entra pras metas da semana que vem pra gente conversar também, beleza? E aí, eu não peguei o livro da poesia, né, mas vocês viram nos outros vídeos. Eu li o que eu queria ter lido dele, acrescentei um conto do Gabriel Garcia Marques, daquele livro que reúne todos os contos dele, e consegui ainda ler um ensaio do Murilo Mendes, então foi uma semana muito proveitosa. E li também o Foucault, né, aquele capítulo Poder Corpo, que mais uma vez reforço, gente, leiam, é muito bom. Então é isso, essas foram as minhas leituras da semana, eu espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho da minha rotina literária. E não se esqueçam que amanhã, então, vai ter aqui no canal também um novo vídeo com as próximas leituras para a próxima semana. E assim a gente vai fazendo e trocando experiências. Contem também o que vocês estão lendo, se vocês gostaram dessas leituras. Se vocês têm alguma leitura que gostariam que eu lesse depois para eu fazer resenha, enfim. Fiquem à vontade, muito obrigada pelo carinho e até a próxima.